Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos dar continuidade aqui ao estudo das plantas briófitas, só que agora eu quero resolver com vocês questões relacionadas a esse grupo de plantas, tá? Então, vamos para a primeira questão. Ela diz o seguinte: na passagem evolutiva de plantas aquáticas, algas verdes, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo, no caso do grupo das briófitas, uma dessas características é o, ou a, né? Então a gente quer saber aqui quais características que as briófitas possuem aqui, que promoveu aqui a conquista do ambiente terrestre, ok? Então, no caso da letra A, diz o seguinte: aparecimento da clorofila, dando início ao processo de fotossíntese. Pessoal, essa aqui é uma característica que já existia nas algas. Então, as algas, elas, mesmo assim, elas já tinham essa característica, elas ainda não tinham conquistado o ambiente terrestre. Então, não vai ser a letra A. Surgimento de tecido de condução. Ora, as plantas briófitas, elas são consideradas plantas avasculares, ou seja, são plantas que não possuem os vasos condutores. Os vasos condutores são como se fossem as veinhas, né? Aquelas estruturas que ajudam a promover o transporte de substâncias no interior da planta. Então, as plantas briófitas, elas não têm esses tecidos de condução. Então, eu não posso dizer que o surgimento de tecido de condução possa ser uma característica de briófita. Então, vamos para a letra C, que diz o seguinte: formação de sementes como o modo mais eficiente de propagação. Pessoal, as sementes, elas só passaram a existir a partir do momento que surgiu as gimnospermas, que são plantas que produzem sementes nuas, né? É o exemplo dos pinheiros. Então, briófita não é uma planta que produz as sementes. São plantas sem vasos condutores, né? Não produzem sementes. Aqui a letra D diz o seguinte: surgimento de rizóides que assumiram a função de absorção e fixação. Realmente, essa característica, ela ajudou com que os vegetais, esses vegetais pudessem explorar os ambientes terrestres, porque é uma estrutura que promove a fixação ao substrato. E essa fixação ao substrato ela é essencial, principalmente nesses ambientes. Okay? A letra E estava dizendo que é eliminação da dependência da água para a fecundação. As plantas briófitas, elas precisam de água, muita água. Primeiro, para elas se alimentar, para que elas possam ter a sua nutrição vegetal. E segundo, para promover a fecundação. Até porque os gametas masculinos, né, que são os anterozoides, eles nadam na água justamente para chegar até o gameta feminino. O gameta feminino nas plantas briófitas é chamado de oosfera. Oosfera, ok, pessoal? Ele é como se fosse o óvulo lá nos animais, ok? Então, nós temos aqui a estrutura dos rizóides, né? Que ajudam essas plantas a viverem no ambiente terrestre, ok? A próxima questão nos diz o seguinte, ó: as briófitas são plantas que dependem da água para a sua reprodução e apresentam um ciclo de vida com alternância de geração. Então, vai ter um momento do ciclo de vida dessas plantas em que vai ter dois tipos de gerações. Uma primeira geração que vai ser haploide e uma outra geração que vai ser diploide. Lembrando que haploide é um indivíduo que só tem um conjunto de cromossomos e diploide é um indivíduo que tem dois conjuntos de cromossomos. Ok? Então, dando continuidade à nossa resolução, ele diz o seguinte aqui, ó: a respeito da reprodução das briófitas, marque a alternativa incorreta. Então, preste bem atenção. A letra A diz o seguinte: o anterozoide
nada até a oosfera, que se localiza no interior do arquegônio. Então, o anterozoide, pessoal, é o gameta masculino nesse grupo de plantas. Eu expliquei para vocês, né, que eles são como se fosse o espermatozoide. Nos animais nós temos os espermatozoides, nesse grupo de plantas nós temos os anterozoides, ok? Esse aqui é o gameta masculino. Essa alternativa está correta, mas ele quer a alternativa incorreta, então não vai ser a letra A. A letra B diz o seguinte: os anterozoides são biflagelados, ou seja, os anterozoides têm 2 flagelos, né? Os flagelos são como se fosse o rabinho do gameta, que ajuda ele a se locomover na água. Tá certo isso aqui, né? Eles possuem 2 flagelos, então não vai ser a letra B. A letra C diz: os esporófitos são completamente independentes do gametófito. Essa alternativa aí está errada, pessoal. Nesse grupo de plantas, nós temos, como eu já falei para vocês, 2 gerações. Uma geração chamada esporófito e uma outra geração chamada gametófito. Se nós observarmos aqui, o gametófito é essa estrutura que é a produtora de gameta, ok? Percebam que o esporófito cresceu sobre o gametófito. Então, isso significa que para esse indivíduo aqui se alimentar, ele precisa receber os nutrientes de quem? Precisa receber os nutrientes do indivíduo produtor de gameta, que é o gametófito. Então, o esporófito ele é altamente dependente, né, do gametófito. Vamos só conferir aqui se a letra D e a letra E está certo, ok? A letra D diz o seguinte: na cápsula do esporófito são produzidos os esporos. Realmente, aqui é a cápsula dos esporófitos e lá ocorre o processo de meiose. E na meiose ocorre a geração de esporos assexuais. É justamente aqui nessa fase do esporófito onde ocorre a reprodução assexuada. No ciclo de vida das plantas, no geral, eles têm uma época, né, uma geração em que ocorre uma reprodução assexuada e tem uma outra geração em que ocorre a reprodução sexuada. Nesse caso aqui, ó, a geração que ocorre a reprodução assexuada é a geração do esporófito, que é o indivíduo produtor de esporo. E a geração em que ocorre a reprodução sexuada é a fase de gametófito, que é quando o indivíduo produz gameta, ok? Só conferindo a letra S se está correto. Diz o seguinte: as briófitas também se reproduzem de maneira assexuada, como eu já falei para vocês. Olha aqui a reprodução assexuada ocorrendo, a produção do esporo. Esse esporo ele cai no substrato, promove a germinação e vai originar indivíduos que podem ser do sexo masculino e indivíduos que podem ser do sexo feminino. Ambos são produtores de gametas, então eles são chamados de gametófitos. Ok? A próxima questão, pessoal, ela diz o seguinte, ó: no ciclo haplodiplonte de um musgo, os anterozoides e oosfera. Então, ele quer saber aqui sobre esses anterozoides. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é o ciclo de vida haplodiplonte. Eu vou voltar aqui para o ciclo de vida e nós vamos perceber que o ciclo de vida haplodiplonte quer dizer que tem 2 tipos de indivíduos adultos. O indivíduo adulto, que é haploide, e o indivíduo adulto, que é diploide. Nesse caso, o indivíduo adulto haploide é o gametófito. E o indivíduo adulto diploide, ele vai ser o esporófito. Então, nós temos aqui uma alternância de gerações, então ele é chamado de ciclo haplodiplonte. Então, nesse ciclo do musgo, vamos examinar cada alternativa a respeito dos anterozoides e da oosfera. Letra A diz o seguinte: os anterozoides e a oosfera se originam por mitose no interior dos gametângios, anterídeo e arquegônio, respectivamente. Para você pode ser um pouco estranho esse monte de nome diferente, mas vamos lá. Ele está dizendo aqui na letra A que os anterozoides e a oosfera eles se originam por mitose. Vamos observar aqui que para eles serem gerados, ó, o indivíduo que está produzindo o anterozoide, ele já era haploide. Produziu o
anterozoide, que também continuou sendo haploide. Então, se não ocorreu mudança nesse nível de ploidia, então eu posso dizer que ocorreu aqui mitose. Então, essa afirmativa, ela está correta até então. Se originam por mitose no interior dos gametângios, anterídeo e arquegônio, respectivamente. O que é o anterídeo? Anterídeo é a estrutura produtora do anterozoide. E arquegônio é a estrutura produtora da oosfera. Uma outra coisa que vocês têm que entender. Se o anterídeo é a estrutura produtora do anterozoide, ela está produzindo gameta. Então, isso aqui é o gametângio masculino. O arquegônio é o gametângio feminino, que é a estrutura produtora do gameta feminino. Então, a letra A está correta. Ok? Vamos só analisar as próximas afirmativas, né, se estão erradas mesmo. Vamos ver o que está de errado. A letra B diz o seguinte. Ele está dizendo que anterozoides e oosfera se originam por meiose gamética no interior da cápsula que fica no esporófito haploide. E, nesse caso, como eu tenho um ciclo de vida haplodiplonte, sempre, pessoal, no ciclo de vida haplodiplonte, a meiose vai servir para a formação de esporos e não para a formação de gametas. Então, percebam que quando ocorreu a formação do gameta, aqui não ocorreu meiose, ok? Então, a meiose aqui não vai ser gamética. Por isso que a letra B está errada, porque está dizendo que a meiose é gamética. A letra C diz o seguinte. Anterozoide e oosfera originam um zigoto diploide que, por sucessivas mitoses, originam um novo gametófito diploide. E nós vamos perceber aqui o seguinte. Quando o anterozoide fecundou a oosfera, ele vai originar um zigoto. Só que esse zigoto ele não vai originar um novo gametófito. Ele vai originar o esporófito. Por isso que a letra C está errada, porque ele está dizendo que anterozoide e oosfera vai originar um zigoto diploide que vai originar o quê? Um gametófito. Não é gametófito. Ele origina o esporófito. A letra D diz o seguinte. Diz que anterozoides e oosfera são lançados no ambiente onde, através de uma meiose espórica, originam o esporófito haploide. Aqui ele fez uma mistura danada e não chegou a lugar nenhum. Por quê? Ele está falando aqui que os gametas, né, são lançados no ambiente através de uma meiose. Mas o gameta não é originado por meiose. O gameta aqui, ele é originado por mitose. Então, já está errado a partir daí. E essa meiose não é para a produção de esporos, ok? Esses esporos que foram originados, primeiro eles tiveram que originar o indivíduo adulto, produtor de gameta. Depois, esse indivíduo adulto, que é o produtor de gameta, vai gerar o gameta. A letra E, vamos ver o que está de errado nela. Diz o seguinte. Diz que anterozoides e oosfera são lançados num ambiente onde, através de uma meiose espórica, origina o esporófito haploide. E, novamente, quando a gente vai observar, esse esporo, ele não é o esporófito, ele origina o gametófito. Então, realmente, a alternativa que está correta é a letra A. Ok, pessoal? Então, ele está querendo saber, nessa questão, qual é a sequência correta que vai acontecer durante o ciclo de vida das plantas briófitas. Quem que vem primeiro? Né? Produção de esporo, produção de gametas, formação de indivíduo haploide e formação de indivíduo diploide. Qual é a sequência a ser seguida? Primeiro, nós temos aqui a produção de esporo. Esse esporo é como se fosse a semente. Esse esporo ele vai cair no substrato e vai promover a germinação. Quando ele germina, esse esporo aqui, ele vai gerar um indivíduo haploide. Então, primeiro vem o número 1, depois vai vir o indivíduo, vai vir essa etapa do número 3, que é a formação do indivíduo haploide. Ok?
Depois que o indivíduo haploide ele é gerado, que é o gametófito, ele vai produzir os gametas. Então, vai ser a número 2. Então, ó, primeiro vem o número 1, depois vem o número 3, depois vem o número 2. Produzindo esse gameta, esses gametas vão se fecundar e ele vai originar um indivíduo diploide. Ok? Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Primeiro vem o 1, a etapa 3, depois a 2, depois a 4. Só para a gente tirar essa dúvida, está aqui, ó. Esse esporo que foi originado por meiose, ele promove a germinação, e nessa germinação ele vai originar os indivíduos adultos, que são haploides, ou seja, que só tem um conjunto cromossômico. Esses indivíduos que são haploides são chamados de gametófito, né? Produtores de gametas. Tem o gametófito masculino e o gametófito feminino. Esse indivíduo gametófito masculino possui uma estrutura que é produtora do gameta masculino. É chamado de anterídeo, ok? Nos animais, o anterídeo é como se fosse o testículo, que é a estrutura produtora do gameta masculino. Só que aqui a gente não dá esse nome, aqui a gente chama de anterídeo. O anterídeo é o gametângio, ok? O gametângio é a estrutura produtora de gameta. Existem dois tipos de gametângio. Tem o gametângio masculino e o gametângio feminino. O gametângio masculino é chamado de anterídeo. O gametângio feminino é chamado de arquegônio. Então, esse arquegônio é como se fosse os ovários nos animais. Só que aqui a gente dá nome de arquegônio. Ok, pessoal? Então, eu sempre vou estar associando com os animais para que vocês possam entender melhor. Então, aqui eu tenho o gametófito masculino, que tem o gametângio masculino. Esse gametângio masculino é chamado de anterídeo. Esse gametângio produz o gameta masculino. O gameta masculino é chamado de anterozoide. Esse anterozoide, ele nada lá por meio da água até a estrutura produtora do gameta feminino. A estrutura produtora do gameta feminino é o gametângio feminino, que tem o nome chamado de arquegônio. Ok? No interior do arquegônio existe o gameta feminino. Esse gameta feminino é chamado de oosfera. A oosfera, pessoal, é como se fosse o óvulo, ok? Ou o ovócito. Então, essa oosfera, ela vai receber o anterozoide, que contém um conjunto de cromossomos. Está vendo esse N aqui? Esse N significa um conjunto de cromossomos. A oosfera também é haploide, ou seja, tem um conjunto de cromossomos. Então, eu tenho aqui N mais N vai gerar um indivíduo que tem 2N. Esse 2N quer dizer que ele tem dois conjuntos de cromossomos. Essa estrutura que vai ser originada aqui, pessoal, vai ser o zigoto. Vai sofrer várias divisões mitóticas, várias multiplicações, e ela vai originar o esporófito, que é o indivíduo produtor adulto, né? Indivíduo adulto produtor de esporo. Então, pessoal, são bastante nomes diferentes, né? Para vocês pode ficar um pouco confuso, mas anotem, prestem bastante atenção. Quero que vocês sempre associem essas estruturas vegetais com as estruturas dos animais para ficar mais fácil. A gente aprende por associação. Então, só para a gente lembrar, como eu tenho a palavra anterozoide, eu posso comparar com a palavra espermatozoide. A função é a mesma, que é a função de ser o gameta masculino. Só foi diferente a palavra oosfera, né? A oosfera ela vai ser o óvulo, que é o gameta feminino. Então, ocorrendo aí a fecundação, gera o indivíduo diploide, porque ocorreu a união dos dois conjuntos cromossômicos que vai gerar o indivíduo diploide. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.